68 do livro Palavras de Vida Eterna. Aguardemos. E assim, inspirando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera, imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, aguardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, que espera por nós há tantos milênios, desde a nossa mais ínfima existência. Agradecemos a Ti toda a paciência com que lida conosco, as nossas imperfeições e a certeza da nossa vontade de sermos cada vez melhores. Agradecemos, Jesus, a oportunidade deste estudo, através das palavras do teu sábio apóstolo Paulo, que nos encanta com a sua amorosidade e a sua sabedoria há tanto tempo. Que possamos, junto com essas palavras, aumentar a nossa verdadeira espera. E podemos cultivá-la para as coisas boas, para os caminhos necessários à nossa evolução. Abençoa, Mestre, este estudo que agora começa, que possamos estarmos juntos em pensamento, em sintonia nas palavras de Paulo. Abençoa os companheiros que ainda estão por chegar e aqueles que escutarão a gravação do estudo em outro momento oportuno. Fica conosco, Jesus, que os amigos espirituais presentes em cada lar estejam conosco também. Fica conosco, Mestre, agora e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Obrigado, Joelma. Boa noite para todos. Estamos aí no dia 22 de janeiro de 2025. E estamos, gente, num capítulo muito diferente de todos, que é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Tá? O assunto hoje ele vai começar a aprofundar um pouco mais. A gente observou semana passada e conseguimos identificar o termo que Paulo utiliza de ressurreição como sendo a sua última morada no corpo terreno, o seu último estágio, né? Você ressuscitou, você está galgando o degrau de espírito puro. E Paulo, gente, a gente também já falou isso aqui, ele não está falando para corpos carnais, ele está falando para corpos espirituais, tanto é que a mensagem dele continua viva até hoje, e para nós espíritas, um pouco mais entendível pelo que a doutrina espírita nos oferece acerca da imortalidade da alma, da reencarnação e etc. Então vamos lá, nós paramos aqui no versículo 24, confere. Você falou que voltaria ao 20. Sim, eu vou voltar. Nós paramos, mas você falou que voltaria no 20. Eu vou voltar no 20 para a gente ler.
Se vocês se tiverem alguma dúvida, por favor, levanta a mão, porque assim, eu vou com bastante cautela a partir daqui, tá? Nesse próximo bloco que a gente vai estudar, ele é bem denso, tá? É cheio de termo, simbolismo, carregado no simbolismo judaico, então a gente tem que ir com muita cautela para a gente não escorregar. Então eu vou começar no versículo 20 e vou pegar o 24 e o 25. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo. Depois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ser destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então eu li, fiz uma recapitulação aqui e vamos então começar a estudar aqui do versículo 24 e 25. Olha só, gente, versículo 24. Haverá o fim quando ele entregar o reino a Deus. Tudo isso que a gente conseguiu decifrar do capítulo 15, o que vocês conseguiram identificar desse versículo 24, quando ele fala que haverá o fim quando ele entregar o reino a Deus? O que vocês conseguiram decifrar sobre isso aqui? É que o fim que foi descrito por Paulo aqui não significa como o fim, como a morte, como o fim do mundo, mas sim o fim da ignorância, o fim do sofrimento, Sim. a vida espiritual. Então, por isso que ele fala principado, autoridade, poder. Tudo isso terreno, né? Sim. Principado, autoridade, poder, terreno. O dia que tudo isso findar, né? Ele entrega o reino a Deus. Perfeito. Pai. Quer dizer, Deus é que vai, a lei divina é que vai reinar sobre a terra. Isso aí. Perfeito. Vocês estão vendo que a gente não pode, a gente pegou um dizer de Paulo, a gente tem que avançar nosso pensamento, senão a gente não compreende. Então, isso que a Jane falou, o que a Ângela completou, o fim é quando Cristo entregar nosso planeta purificado, né? Nosso planeta, eu digo, talvez não só o nosso planeta, mas, né, a comunidade de espíritos que vivem aqui, tá? Aí nós teremos vencido tudo, inclusive a morte que está descrita no versículo 26. Por quê? Porque não vamos precisar reencarnar. Vencemos, conforme a Ângela falou, o corpo carnal. Vencemos a experiência física. Vencemos aqui o principado, a autoridade, o poder, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E a morte aí, como o último inimigo, representa o fim da ilusão materialista. Sim. E a aceitação da imortalidade da alma. Aí seremos anjos, né? A letra L da BJ também fala sobre isso, que esses poderes são hostis ao reino de Deus. Então, se o reino de Deus está dentro de nós mesmos, dentro de nossos corações, esses poderes são totalmente materiais, externos, que aí nós venceremos quando a gente não tiver mais isso dentro do coração. E transitórios. É isso aí. Né? Poderes transitórios. Exato. E então a gente vai estar vencido esse estágio, né? Não vamos estar mais suscetíveis de reencarnação. E é interessante assinalar aí a questão 113 de O Livro dos Espíritos. Ele fala da primeira classe,
113, primeira classe, classe única. Os espíritos colocam lá: os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Olha o que Paulo está falando aqui. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura naquele estágio. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. É isso aqui, gente. É isso aqui. E no versículo 25, é preciso que ele reine até que tenha postado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quais são os nossos inimigos, gente? As nossas imperfeições. As nossas imperfeições Orgulho. morais. As sarx. As sarx, perfeito. É isso aí. Olha como que tudo que a gente estudou em Romanos, apesar de não é uma sequência das cartas que ele escreveu, você vê que a gente vai fazendo uso aqui. Então, os inimigos são as nossas imperfeições morais. Tudo debaixo dos nossos pés. Né? Orgulho e egoísmo, E todos... simplificando, Sim. né? Porque todos nascem dos dois. Orgulho e egoísmo. Enquanto eu estou suscetível de reencarnação, eu continuo em corpos perecíveis. Enquanto eu sou imperfeito, eu nasço e morro. É a frase de Kardec, gente. Nascer, morrer e renascer. E progredir sempre é o caminho da perfeição moral. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Muito bom. Excelente. E aí no versículo 26, depois de nós termos aniquilado os nossos inimigos, o último é a morte. O último é a morte. O último é a morte. Por quê? Não vamos precisar reencarnar. Liquidamos as nossas imperfeições morais. O último inimigo é a nossa última existência. Alguém consegue imaginar isso? Eu não consigo imaginar, não. Falta muito, mas estamos a caminho. Ok, aqui bem calmamente, 25, 26, posso passar um pouquinho? Vou avançar, tá, gente? Vou ler o 27 e o 28. Pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser, tudo está submetido, evidentemente excluirá aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiveram sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Ó, a coisa começa a ficar um pouquinho mais profunda. Deixa eu ver aqui. Perdi aqui. Tá. Então vamos pegar aqui o tal do submetido aqui. Né? O submetido é aquele que está subjugado, ele está subordinado, ou seja, ele está submetido a mando de um chefe. Existe um chefe. Tá? O submetido é aquele que acata as ordens. Tá? Só para a gente colocar aqui. E aí, ele vem falar aqui, evidentemente, excluir aquele que tudo lhe submeteu. Quem é aquele que tudo lhe submeteu? Quem é esse aqui? Jesus. Jesus. Ok? Ele tem um chefe, ele fez a missão toda dele. Quando ele vira, fala assim, pois ele tudo pôs debaixo dos pés deles. Mas quando ele disser tudo está submetido, evidentemente eu vou excluir Jesus, porque Jesus não fez parte desse progresso de ressurreição, ele já está nessa categoria, entendeu? Então exclui Jesus, então sobrou a gente. E aí ele vem falar,
E quando todas as coisas lhe tiveram sido submetidas, ou seja, quando todas as coisas tiveram sido resolvidas, tiveram sido acabadas, então o próprio Filho lhe submeterá aquele que tudo submeteu. Ou seja, o que vai acontecer? Jesus se voltará para Deus e vai falar assim: Deus, né? Vou falar mestre, não é nem mestre, é Deus. Ó, a missão terminou. A notinha M aí da BJ fala justamente isso. Uma vez tudo colocado debaixo dos pés dele, Jesus se apresentará ao Pai para prestar-lhe contas da missão cumprida. Viu só? Então ele vai apresentar. Fala assim: Pai, a missão que você me deu há mais de 5 bilhões e meio de anos atrás, e vai durar mais uns 5 bilhões e meio de anos aí, ó, tá aqui, cumprida. Ou que missão danada essa aí, gente, viu? Aí seria que para que Deus seja tudo em todos, para que todos nós sejamos submetidos às ordens, acatarmos as ordens de Deus. Para que Deus reine no nosso mundo em No absoluto. E em não absoluto. no relativo. Subjugados mesmo. Isso. Submetidos às ordens de Deus. Submetidos a Deus. De modo absoluto. E para isso a gente pode dizer que nós deveremos exercer, compreender e aplicar toda a lei divina. Toda a lei divina. Porque a gente só é infeliz porque a gente se afasta da lei divina. Dela. Exatamente. Então, quando a gente não mais se afastar da lei divina, a gente atinge esse estágio. A gente vai e fazê-la na sua completude. Ou seja, tem que ser 100% em cada lei divina. 100% em todas elas. 100% no perdão, na justiça, 100% na caridade. Na humildade. Vai lá no homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Simples assim. Simples assim. Vai ticando. Lá no homem de bem tem algumas das qualidades que a gente vai ter. Vai ticando aquilo lá. Então, quando você se tornar puro, você é obediente. Você se torna livre para obrar. Um infinito de possibilidades de praticar o bem. Você é livre para obrar. Você pode praticar o bem, a caridade. Você é livre. Por quê? Porque o mal é limitado. O mal é repetitivo. É previsível. O bem não. O bem é amor. Então você está livre para amar. Olha que bonito, gente. Infinito é o bem. Infinito é o amor. O mal não. O mal é nossa criação. E é o nosso determinismo, né? Exatamente. O bem. Olha só o que Paulo vai colocar nesse próximo bloco aqui. Então tá. Resolvemos aqui o 28, o 27 também, né, o filho, a missão. Olha só o que ele vai falar no 29. Aqui, Sidney, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando fala aqui, então, que o último inimigo a ser destruído será a morte, quando a gente não tiver mais que reencarnar? Sim, a morte. Né? Matamos a morte do corpo carnal. É porque a gente não reencarna para poder utilizar das provas, das expiações, para resgatar. Quando a gente atingir esse patamar, a gente não vai precisar mais morrer. É o último degrau da ressurreição. 29. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? Gente, olha só, isso aqui é muito profundo e é muito bonito. É uma poesia de imortalidade da alma, isso aqui. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? Se não fosse assim, por que eu continuo a trabalhar? Por que eu me esforço? Por que eu oro? Por que eu pratico a caridade? Por que eu tenho que fazer o bem? Se não há imortalidade da alma, por que eu tenho que continuar a trabalhar? Então tudo é mentira. Ou por que eu tenho que continuar sofrendo? Ou seja, não é? Porque o sofrimento Sim. É educação, é educativo. É inerente é ao nosso aprendizado. estado. Exatamente. Né? É um paradoxo que os ateus não conseguem responder.
Mas outro dia eu estava vendo uma roda de entrevista e eu achei muito interessante um dizer lá e eu fiquei muito... Aproveitando que a Joelma deu o gancho do ateu, nessa roda tinha um espírita, tinha candomblé, tinha um padre, tinha um protestante, tinha mais um outro lá. E o protestante era muito inteligente mesmo. E eles falaram assim, o que vocês gostam um da religião do outro? Aí o espírita falou, o padre falou, o do candomblé falou, aí ele virou e falou assim, o protestante virou e falou assim, olha, existe uma personalidade que não está aqui na nossa roda e eu admiro muito o ateu. Porque o ateu... Porque nós aqui, quando fazemos o bem, a gente está mirando uma salvação, a gente está mirando uma troca, a gente está mirando alguma coisa, a gente está mirando, conforme o espírita falou, uma perfeição. Mas o ateu, quando ele faz o bem por fazer o bem, porque ele não tem nada desses conceitos que a gente tem aqui. Cara, eu achei aquilo ali lindo. Lindo no conceito daquele que faz o bem sem troca nenhuma. Porque a gente, assim, o próprio Falcone, o Mateus fala isso, faça o bem nem que fosse por interesse. Então a gente está fazendo bem por alguma coisa. Mas aquele que não acredita... É o médico que tem no livro do André Luiz lá, que é ateu trabalhando, e que faz o bem. Então ele não tem uma perspectiva de vida futura, de imortalidade, de salvacionista. Então quando ele faz o bem, ele está sendo grato naquele momento ali. Então eu achei aquilo ali uma profundidade, assim, enorme. Fecha parênteses. Eu gosto muito, só um minutinho, a Maria falou a dor, né? Eu gosto muito quando a Joana diz que o amor e a dor são alavancas de evolução. Quando uma se afasta, a outra se faz presente. Então, o mecanismo não é a dor. Ela se faz presente porque o amor se afasta. Né? Então, a evolução deveria ser através do amor. Mas o sofrimento vem como um propósito, né? É um aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Se a gente não aprende pelo amor, o sofrimento vem e nos ensina. Mas parece assim que a dor é a alavanca de evolução. E não é. Ela se faz porque o amor afasta. A Joana diz isso. E eu acho interessante, né? Temos que aprender a amar, acima de tudo. Até doer. É por isso que a felicidade na Terra é relativa, né? Relativa. É a questão 920 do Livro dos Espíritos. Aí continua no versículo 29. Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? Ou seja, por que a gente ora? Por que a gente sente saudade? Por que esse contato espiritual? É como se ele estivesse falando assim, olha, se não existe ressurreição, tudo que eu estou falando, tudo que eu já falei, tudo que eu estou professando, inclusive o Cristo, é tudo uma mentira. Não faz sentido. Oi? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Na lógica divina, não faz sentido. Não faz. Né? Versículo 30. E nós mesmos, porque a todo momento nos expomos ao perigo. E nós mesmos nos expomos ao perigo. Ele mesmo, Paulo, então por que ele é apedrejado? Ele é insultado, é preso. Por quê? Por que ele se dá ao perigo? Por que ele se expõe, mesmo sabendo que ele corre risco de vida? Por quê? Pelo Cristo, pela ressurreição, pelo bem, pelo amor.
Se não fosse isso, por que eu faria isso então? Por que eu ia me colocar em perigo? Porque ele sabe que a vida não vai se esgotar com a morte. Isso! Tá vendo como ele respondeu? Isso dá uma coragem, Não né? é uma esperança? Fala assim, eu sei que esse aqui é um corpo perecível, eu preciso fazer a minha missão de proclamar o Cristo, de exemplificar o Cristo, e para isso eu tenho que me colocar em perigo. Ele entrava em perigo pelo próximo, pela missão. Olha o Estevão, a morte do Estevão, o momento que ele está em paz. Em paz, ele estava em paz. Por quê? Porque ele tinha certeza, ele não só acreditava, mas ele sabia da imortalidade da alma. Ele sabia que a vida continuava. Ele sabia das coisas espirituais. Então ele estava em paz. Ele estava em paz, sabia que a vida não ia cessar ali. Né? Para que eu vou me colocar em perigo? Se tudo isso for uma mentira, para que eu vou me expor? Diariamente estou exposto à morte, tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele está falando, diariamente eu sou colocado em perigo. Então a crença dele em Jesus, a crença dele nisso que ele está professando, dá a confiança para ele. A confiança dele cresce a cada dia que ele se toca, que ele coloca a perigo. Continuando, 32. De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso se tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, pois amanhã morreremos. Olha só. É a filosofia hedonista, né? Vou viver só pelo prazer. É a filosofia romana, né? Então, assim, a gente sabe que essa primeira epístola dele foi escrita em Éfeso, onde Paulo ficou 3 anos lá. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Foi preso em Éfeso, ele foi encarcerado. Né? Inclusive eu estive lá onde Paulo falou, no cenáculo lá, no anfiteatro. Então ele ficou 3 anos em Éfeso. Então ele está falando aqui. Né? Esses animais aqui, gente, é meio... A gente não sabe se é uma metáfora. Né? A nota C aí da BJ, quem tem a Bíblia de Jerusalém, ela coloca aí uma coisa legal, tá? Que talvez seja uma metáfora dos animais, alguma coisa de ele ter lutado contra as pessoas com um instinto primitivo de quererem apedrejá-lo. Então, assim, não temos muito conhecimento dessa expressão animais. Inclusive até os comentaristas também eles colocam muita dúvida, mas eu acredito que talvez seja pelos instintos animalizados que ele enfrentou. Nem Paulo Estevão tem referência nenhuma. Não tem. Né? Então, assim, ele está falando assim, de que adianta ele ter lutado se fosse só interesse humano, material? Né? Então, ou seja, o ensinamento dele teria acabado. Ô Sidney, e se a gente for olhar, nós muitas vezes agimos mais como animais irracionais do que humanos. Sim. Né? O Haroldo, em palestra dele, ele fala muito isso, que nós ainda estamos muito na fase da animalidade. Na fase da animalidade, isso aí. Né? Porque o animal mata para sobrevivência. Nós ainda matamos por prazer, para obter poder. Uhum. Né? Então, é o quê? Animais. Né? Certíssimo. Então, esses dizeres que nós estamos acompanhando aqui são as coisas mais espíritas que a gente está vendo em Paulo. Se não há imortalidade da alma, então vamos comer e beber até se fartar. Não importa o dia da manhã, não. Vamos viver a vida material.
E mais nada importa. O resto é comentário. Se não tem lei de ação e reação, então vou me fartar. Vou fazer tudo aquilo que eu gosto, o meu ego gosta de fazer. Então ele coloca aqui, ó: não vos deixei iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos sóbrios como é necessário, e não pequeis, pois alguns dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Digo para a vossa vergonha. Então, olha só como ele coloca aqui, ó: não deixe iludir. Não deixe iludir. Fala das más companhias. Aí as más companhias, a gente vai lá na 459 do Livro dos Espíritos, né? Da influência que eles exercem. As influências que os espíritos exercem sobre nós. Positivo. E aí, isso aqui me lembrou o olhai, orai e vigiai. Sim. Nós temos um Emmanuel aqui no versículo 33. A mensagem... Qual que é a mensagem, gente? É pão nosso, mais isso. palestras. Isso, obrigado. Pão nosso, mais palestra, mais de mal, tá? Essa mensagem aqui, o que eu destaco é o que ele fala lá bastante o uso da nossa fala, né? Fofoca, má conversação, que isso tudo vem corromper os nossos corações. Essa mensagem me deixou um pouco preocupada, me puxou um pouco a orelha, me fez pensar um pouco. Nesse parágrafo que ele fala aqui: quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras alvitantes. E aí eu, né? Estou falando para mim. Eu vejo, então, que eu ainda não me entreguei a Jesus, porque eu ainda participo de conversas, né, não muito elevadas, eu ainda faço fofoquinha de um amigo e de outro, até mesmo na casa espírita, eu ainda tenho dificuldades em família, no trabalho, e falo, né, Então, assim, você chega à conclusão, então, de que ainda não, essa entrega ainda não é total. Nós nos entregamos ainda na completude. Mas um pouquinho do nosso coração já está lá. Não, com certeza, sim, um pouquinho sim. É. Mas ele fala que quando o coração se entregou fica fácil, e não é fácil. Quando você está numa rodinha de amigos e que um começa a falar e o outro começa a falar, não é fácil você não falar, você não participar. Quando isso for fácil, aí sim. Aí naquele assunto a gente já se entregou. Naquele Exatamente. problema, naquele desafio a gente se entregou. Ô Jane, eu não esqueço uma palestra do Eli, ou um estudo, uma coisa assim, em que ele disse que nós somos espíritas, mas não vivemos ainda como espíritas. Eu falei, como assim, Eli? Ange, você já faz tudo que a doutrina determina ou passa para você a mensagem da doutrina espírita? Ah, não, ainda. Então, você é espírita, mas vive como espírita. A mesma coisa, conhecemos Jesus, mas ainda não vivemos do modo que deveríamos, né? Seguimos as pegadas, mas ainda bem distantes, acredito eu, né? Sim. E aí, nesse último parágrafo, ele manda que a gente se observe, né?
Observa como ages. Como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Aí eu anotei aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho, aquela questão que todo mundo conhece, que é fazer, né, à noite, você fazer essa recapitulação do dia. E se a gente fizesse isso realmente todo dia, a gente já estaria melhor. Porque a gente, no final da noite, você se lembraria, não, eu fiz isso, eu falei isso, eu pratiquei aquilo, amanhã o meu esforço nessa direção vai ser maior. Eu acho que mesmo se eu fizer isso, eu vou pôr uma máscara e falar, não, eu pisei na Jane, mas vocês viram como que ela pôs o pé debaixo do meu? Então, se usarmos máscaras, eu ainda não consigo... mas eu não sei, eu não levo isso como máscara, não. Porque ele fala assim, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar? Se é esse autoconhecimento, é um exercício que a gente tem que fazer. Não. Um exercício de vigilância. Porque se você, à noite, você vai se lembrar, vai fazer a pontuação, a chance de amanhã de manhã você se lembrar dessas pontuações e não errar, é uma grande probabilidade. Não. Estamos no caminho. Graças a Deus. E aí você volta lá na mensagem do versículo 10, que é na luta educativa, que é a questão que aqui, ó, ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra. Nós temos muito que aprender e botar em prática. Aprender e pôr em prática. Exatamente. Vocês estão compreendendo o tamanho da mensagem com esse tema ressurreição que Paulo está trazendo? Olha o que o povo de Corinto estava recebendo. Uma lição que foi dada para eles, mas que ultrapassou totalmente as fronteiras. E estamos aqui há séculos depois tentando resolver ela. Né? O que a gente sente é que, infelizmente, as interpretações desse capítulo 15, né, ao longo dos séculos, veio muito sendo deturpada. Né? Veio jogando muita coisas humanas, interpretações humanas dentro do Paulo aqui. Porque esse capítulo 15 é uma chave de libertação. Por isso que a gente colocou lá, quando a gente estudou o capítulo 15, esse capítulo aqui é totalmente diferente das coisas que a gente já falou de Paulo. E continua sendo, até hoje. Então, vocês verifiquem que com a doutrina espírita, a gente tem uma facilidade para poder identificar isso aqui, que era o que Paulo tinha essa visão. Né? Tanto é que o próprio Paulo participa da elaboração do Livro dos Espíritos. O próprio Paulo. E eu não sei se hoje eu estudei com uma visão diferente, mas eu achei muitas questões do Livro dos Espíritos nesse capítulo. Sim. Então, assim, Paulo e Kardec, ou Kardec e Paulo, estão, né, é o mesmo raciocínio. Sim. A mesma forma de interpretação, porque várias questões do Livro dos Espíritos nesse capítulo. E se você colocar uma questão espiritual, que ele estava sendo assessorado por Estevão, por Abigail, que estava sendo assessorado pelo próprio mestre, olha a mensagem pura que chega até a gente. Eles falam da mesma realidade espiritual, apenas com palavras diferentes. Apenas usando o linguajar que eles tinham na época. Você quer ver só? É esse bloco do versículo 35. Por quê? Porque ele vai falar assim, ó, mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Os estudiosos da Torá, os judeus, os fariseus estudiosos, eles sabiam da ressurreição. Eles sabiam disso. Paulo como fariseu, como Saulo, sabia. Ele sabia. A escada de Jacó é uma metáfora para a evolução, nós vamos evoluir. A pergunta era o seguinte,
Qual corpo que vai ser da ressurreição? Ô Sidney, eu queria que você voltasse um pouco. Quando ele fala aqui, pois alguns dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus, digo para vossa vergonha. O que ele quis dizer aqui? Ué. Ele quis dizer que o evangelho não estava sendo divulgado? Que não estava sendo entendido na sua completude, não estava. Então, e essa vergonha aqui, então, é porque a responsabilidade era de quem estava fazendo a divulgação. A vergonha do entendimento, ou daqueles que estavam ali fazendo os estudos do Evangelho. A vergonha era esse, porque para Paulo era muito claro o que estava sendo dito. Para Paulo, Cristo, né, ressuscitou para nos trazer a mensagem da imortalidade da alma. E talvez eles não estão compreendendo, estão deturpando esse ensinamento para vergonha de vocês. É por isso que Paulo está explicando aqui. Quando a gente, mais uma vez, a gente começou a estudar o capítulo 15, o que a gente definiu, o que a gente leu, o que eu ouvi dos comentaristas que estudaram isso há anos? Provavelmente Paulo, chegou para Paulo alguma carta, algum pedido. Paulo, o que é ressurreição? Paulo, que corpo é ressurreição? Paulo, como que se professa isso? Por isso que ele está fazendo essa carta aqui. Então, havia alguma discussão de não é assim, não assim. Então, assim, para vergonha de vocês que estão fazendo coisa tudo errado. Estão professando, estão verbalizando coisas que não estão no Evangelho, que Jesus não quis colocar, que não colocou. Para vergonha de vocês. Vocês estão tendo uma mensagem pura e vocês não estão entendendo. Seria isso aí. Ok, Jane? Ok. Então, o que era a grande questão? Que corpo que eles vão voltar? Né? Se existe ressurreição, qual que vai ser o último lá? Né? A chave, né? O Paulo vai responder isso aqui no versículo 36. Insensato. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. Opa, peraí. Vamos com calma. Paulo está respondendo isso no versículo 36. Então, olha só. Para a semente germinar, ela tem que morrer. Ok? Então, para a semente germinar, ela precisa ser enterrada e morrer para dar vida. Para dar vida. Que depois que a semente morre, ela dá a vida. O Paulo está colocando aqui uma simbologia. Ou seja, encarnar num corpo físico é a semente que está sendo colocada dentro da terra. E na verdade, a semente ela não morre, ela transforma. Mas na simbologia né? de Paulo ela está morrendo. Ela está morrendo. Ela está morrendo. Por quê? Porque ele está trazendo a simbologia da última morte. Ou das reencarnações. Porque encarnar na verdade, que eu morrer. Quando eu saio do mundo espiritual e eu estou aqui habitando um corpo de carne, os espíritos verdadeiramente dizem que aqui é a ilusão. Então, se é aqui a ilusão, aqui eu estou morrendo. Ou seja, eu preciso aqui encarnar, morrer, germinar e florescer. Nosso então, dever a semente seria o corpo físico. Isso! A semente é o corpo físico que precisa morrer para eu dar a vida. Para ressurgir, exatamente. Exatamente. Tá vendo o que ele está falando? É insensato. O que semeias não readquire vida a não ser que morra. A semente não readquire vida a não ser que ela morra. Então você precisa morrer. Então você precisa ser enterrado, ser enterrado, ser enterrado várias vezes, para você ir frutificando aqui, até que sua árvore seja um esplendor. Então a gente tem o dever de germinar a cada existência. Paulo está falando isso para a gente pensar que a semente é o corpo físico. Você semeia o grão e não a água. A semente é um grão do corpo celestial dos espíritos puros. Por quê? Porque a minha última existência vai ser um espírito puro. Então nós vamos ver aqui para frente que ele vai falar de corpo físico e corpo espiritual. Corpo físico
São esse estágio que a gente está fazendo. É a semente. Tá? O nosso perispírito atualmente é o que Paulo está falando. Tá? É a semente. A gente está colocando toda vez uma sementinha. A gente está encarnando. Até que vai chegar, como a gente falou, a última morte. O último inimigo. Onde a gente vai germinar para sempre. O corpo espiritual, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é o corpo dos espíritos celestiais. Vou voltar a falar isso, tá, gente? Vou voltar. Só estou adiantando, tá? O nosso corpo físico, isso que a gente está habitando aqui, isso aqui é uma vestimenta. De quê? Do nosso corpo espiritual. É uma vestimenta. O corpo físico é uma vestimenta. Né? E essa ressurreição acontece no corpo espiritual. Isso no corpo espiritual é a última. Então, quando você chegar na sua última semente, aquela que você voltou para encarnar, para ser aquela derradeira, para você evoluir, é essa semente que vai frutificar tudo. É igual nós colocamos aqui. Nós vamos cumprir as leis de Deus em toda a sua plenitude, 100% em tudo. O corpo físico, ele é semente desse corpo celestial que um dia nós vamos ter. A semente, ela não é igual à árvore, mas ela dá a luz à árvore. Entendeu? Ela vai dar a luz à árvore. Nós vamos dar a luz a essa árvore. Tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel no Pão Nosso, explicando esse versículo. Esse versículo 37, Pão Nosso, capítulo 7, a semente. Gente, todo mundo deve ler essa mensagem para poder entender. Ele vai usar exemplo da natureza para exemplificar o quê? O nosso processo evolutivo. E Emmanuel coloca que há meios para a gente acelerar esse processo. A gente aprender com essa semente minúscula, dar importância às coisas pequeninas. É muito bonita essa mensagem. Muito, muito, muito bonito. Eu só vou ler assim, o último versículo, né? O último parágrafo que Emmanuel coloca. Ela não tem no Emmanuel, nessa... O quê? Ela tem nas mensagens do Emmanuel? Ele tem no site, aquele site que a gente sempre pesquisa lá. Como é que chama essa mensagem? A semente. A semente. É o Pão Nosso. Pão Nosso, capítulo 7. Isso. E o último parágrafo, olha o que o Emmanuel coloca. No esforço redentor é indispensável que não se percam da vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-la. Olha que o Emmanuel faz uma interpretação em cima do que Paulo colocou, para a gente poder, do mínimo, fazer o máximo. Da sementinha, a gente frutificar. Muito bonita essa mensagem. Muito bonita. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Não desprezar os pequenos atos. Porque às vezes a gente só acha que a gente só evolui com grandes realizações. Pois é. E aí ele fala que, novamente, ele já falou isso outras vezes, das possibilidades pequeninas, né? Para chegar no coração de Jesus, né, Jane? Lá que a gente falou. Isso aí. Só para não perder a nossa linha de pensamento, eu vou ler o versículo 38, que é a coisa mais espírita que a gente tem. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. Ó, eu vou te dar uma existência de acordo com a sua sementeira. Deus dá o corpo como quer, ou seja, de acordo com cada um precisa, de que cada um necessita para evoluir. Esse corpo físico é uma evolução. Pois é um corpo para nós, nesse estágio, é um corpo de expiação e provas, gente.
Nós não temos um corpo de mundo celeste. Nós temos um corpo adequado ao mundo ao qual vivemos, à sintonia do planeta ao qual vivemos, que é um corpo de expiações e provas, suscetível de doenças, de dor, de sangue, de choro. Espírito puro, gente, aqui é só Cristo, tá? Emmanuel, Chico Xavier, Joana de Ângeles são espíritos bons, benévolos. Bezerra de Menezes, espíritos bons. Espírito puro é o Cristo. E lembrar que cada espírito, mesmo a cada existência, ele permanece com a individualidade da alma. É único. Né? Os corpos variam, mas a individualidade, a alma é uma só. Mais uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 150. Anota aí, gente, 150. Vocês perceberam, gente, a beleza que Paulo está falando? A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada um das sementes ele dá o corpo que ele é próprio. É o que nós estamos vestindo hoje, agora, aqui. A nossa existência, o nosso corpo, cheio de deficiência, cheio de limitações. O que a gente tem que tomar de remédio para isso, para aquilo, para a gente poder manter essa engrenagem. É o que nós necessitamos. E Deus nos dá, de acordo com a semente. Gente, isso é muito bonito. Não sei se vocês perceberam a profundidade disso, mas isso aqui é de chorar. Esse capítulo 15 aqui, ele é lindo demais. Mas eu fico imaginando a dificuldade, né, dos coríntios para entender a diferença do corpo físico do corpo espiritual, né, sem nenhum conhecimento de perispírito. Imagina, sem você poder falar nessa linguagem que a gente está falando nessa hoje. Linguagem que a gente entende, tudo que está aqui. É verdade. Né? Por isso que ele se utiliza muito do conceito judaico, que existia uma ressurreição, mas não sabiam como. E ele faz algumas metáforas aqui para tentar explicar. Para tentar explicar. Ele não pode usar perispírito, ele não pode usar a encarnação, ele não pode citar a evolução dos mundos, ele não pode. Mas ele tentou, ele está tentando. E tanto é que a gente está conseguindo fazer essa interpretação aqui. Olha, gente, isso aqui parece que é resposta do Livro dos Espíritos. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos quadrúpedes, outra dos pássaros, outra dos peixes. O que Paulo está falando aqui? Evolução. Os corpos são diferentes. O corpo do quadrúpede é diferente do pássaro que dos peixes, que é assim que é diferente do nosso, que é um corpo hominal. Está lá em Evolução segundo... Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, a introdução, a evolução, gente, do nosso corpo. A evolução do espírito é o mesmo. Estamos em estágios diferentes dos quadrúpedes, dos pássaros, dos peixes. Eles são espíritos, nós estamos em estágios diferentes, corpos diferentes. É isso ele está dando, exemplificando. Ó, Deus dá o corpo à semente, ao espírito. Então, para o quadrúpede tem um corpo, para o peixe tem um corpo, para vocês tem outro corpo, para nós tem um corpo. Diferentes corpos. Parou para pensar nisso, gente? Parei. Por isso que eu falei, é muito profundo o que Paulo está falando. É muito puxado. E ele falando em seguida do brilho, né? Nossa, olha só. Porque o É brilho, fantástico. cada um, né? Há corpos celestes e há corpos terrestres. Ok, para nós, né? São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres, é lógico. É lógico, há corpos celestiais e há corpos terrestres. É questão do perispírito. Corpos terrestres somos nós. Corpos celestiais, os espíritos puros. E o brilho são diferentes. Olha, ele viu Jesus. Então ele viu o brilho de um corpo celestial. Que se ele falasse igual o Novo Testamento fala, igual Jesus fala, fazei brilhar a vossa luz, ninguém entendeu. E quem tem a mediunidade para perceber, né? Essa radiação interior,
que é a luz interior, né? Deve ser assim uma coisa, né? Quer dizer, ver muita coisa bonita, mas também muito corpo opaco. E aí é o versículo 41 Né? que ele está falando. Ó. Um é o brilho do sol, o outro é da lua. E o outro das estrelas. Até de estrela para estrela há diferente de brilho. Há diferente do luminar do perispírito. Há diferença de luminosidade. Há diferença de evolução. É perfeito o que Paulo está colocando aqui. Isso é muito profundo. Ele vê o Cristo ressuscitado. Ele viu um corpo celeste. Ele ficou cego devido a esse brilho. Naquela hora ele teve certeza de muita coisa. Muita coisa. E uma dessas certezas ele está passando aqui pra gente. Que é o brilho do corpo celeste. Até de estrela para estrela diferente, né? Graduações diferentes, estágios diferentes. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Tá vendo que agora ele voltou à questão da ressurreição. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Olha que a gente está falando da semente, que ela tem que morrer para depois dar a vida. Ou seja, semeado... Cadê? Onde que eu estou? Gente, qual o versículo que eu li? Agora eu me perdi aqui. 43. Semeado desprezível. De semeado desprezível, ressuscita o quê? Reluzente de glória. É sua última existência. Semeado na fraqueza, não. Ressuscita incorruptível. Semeado agora desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Ou seja, semeado desprezível. Né? Você, um corpo fraco, Chico Xavier, né? Naquela existência lá, um corpo fraquinho, desprezível, ressuscitou o quê? Cheio de força, cheio de glória. Pelos olhos terrestres, é desprezível. Ou às vezes um miserável, uma pessoa fraca, mas aos olhos de Deus, um espírito vencedor. Ressuscita reluzente. E ele volta à ressurreição quando ele coloca incorruptível. Isso aí. Né? Já não se corrompe mais. Já não se corrompe mais. E aqui, Sidney, quando ele fala semeado corpo psíquico, ele coloca aqui no sentido anímico. O psíquico aqui poderíamos colocar anímico, porque depois ele fala, ressuscita corpo espiritual. Sim. Então, exatamente, o corpo psíquico é a carne, é a semente. É o anímico. É o anímico. Não. E o ressuscita o corpo espiritual, que aí ele vai abordar mais assim, já, cadê? A hora tá bem em cima aqui. Então, eu prefiro deixar. A gente volta, claro, a gente não acabou o versículo 44, tá? A gente aqui arranhou ele. Tá? E tem Emmanuel, né? Tem Emmanuel também no versículo 44. Procurem aí, tá? Que é muito bom esse versículo, a mensagem de Emmanuel. É lindíssima. Está no Vinha de Luz, capítulo 171. Leiam. No campo físico. Leiam que essa mensagem de Emmanuel vale a pena até a gente ler no próximo estudo. Então, assim, esse versículo 44, a gente vai falar muito dele aqui. Tem muita coisa de Livro dos Espíritos aqui. Dá pra gente puxar bastante coisa. Tá? Então, assim, a gente parou no 44, inclusive. Gente, tá ok para vocês o tema da ressurreição? Estão conseguindo acompanhar esse pensamento aqui de Paulo? Porque eu falei, ele é bem profundo. Paulo está indo lá
nos conceitos judaicos, puxando, e a gente está aqui com Livro dos Espíritos, Evangelho, doutrina, estamos puxando aqui para a gente poder entender. E, gente, Tá maravilhoso esse estudo. quarta-feira que vem. Ô Sidney, só para terminar, tem um finalzinho da questão 540, que ele fala assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou a ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, assim, é tudo harmonia encadeado dentro das leis de Deus. Perfeito. É isso aí. Esses ensinamentos de Paulo, principalmente desse versículo, isso aí vai ficar impregnado no nosso perispírito, tenho certeza. Tenho certeza que se alguém chegar para vocês, explica a ressurreição de Paulo, vocês vão falar tudinho certinho. E quando ele vai falando também dos pássaros, peixes, ele mostra o equilíbrio na diversidade, né? Exatamente, na diversidade. Em todo... Na diversidade. É muito interessante, porque muitas vezes nós não lidamos bem com as diversidades. Né? É difícil para a gente aceitar essa diversidade. E ele, de um certo modo, está, né, trabalhando isso aí também. Se a gente quiser, é lógico. Né? Muito bonito, gente. Paulo é muito bonito. O Sidney, que quarta-feira eu não vou perguntar mais, que você sabe que dia que vai ser? Eu vi aqui agora, dia 29. 29? Obrigada, tá? É o melhor dia do ano. É o dia mais bonito que tem no ano. O dia mais bonito. Mais humilde, é o dia mais humilde. É o dia da humildade. Dia 29 é dia do Santo Humilde. Santo Humilde. Vamos encerrar, gente? Ô Luanda, eu escutei sua vozinha aí, você faz a prece final pra gente, Luanda? Claro, sim, com muito prazer. Obrigado. Agradeço a espiritualidade amiga por mais esse estudo que veio para enobrecer os nossos pensamentos, os nossos olhares, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que, como exemplo que a Jane deu, das nossas imperfeições de cada dia, para que possamos ser um pouco melhores e possamos um dia subir um degrau e chegar bem próximo dos ensinamentos da luz do nosso Mestre Jesus. Envolve-nos hoje e sempre, Senhor, para que tenhamos coragem e fé. Esteja conosco, que assim seja. Assim seja. Muito bom.